Olá a todos! A área da educação é uma das que mais precisam de melhorias em todo o Brasil. E no ABC não é diferente. Para falar um pouquinho sobre a área da educação, o RDTV vai entrevistar hoje o presidente do Sindicato dos Professores do ABC, José Jorge Maggio. Seja bem-vindo ao programa. Olá, Liliane. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite e espero poder estar contribuindo aqui com esse debate. Com certeza. Maggio, fala um pouquinho sobre o sindicato, né? Ele começou como uma associação em 1984. Isso, a gente construiu a APRO, que era a Associação dos Professores aqui da região do ABCD. Depois nós tivemos aí um período de lutas e a gente consegue a nossa carta sindical já em 86. Então a gente tem toda essa trajetória de luta desde 84, a gente pode dizer assim. E mais ou menos quantos professores sindicalizados a associação tem atualmente? Então, aqui na região do ABC, o Simpro, ele abrange professores desde a pré-escola até o ensino superior privado, né, pós-graduação, etc. Nós temos aqui na região por volta de 8.000 professores e filiados 3.000 professores. Então, a gente entende que o sindicato tem uma boa representatividade. E qual que é a importância do professor ter o contato com o sindicato, na sua opinião? Olha, o professor, ele tem, como a gente pode dizer o seguinte, ele é diferenciado, né? Então, por exemplo, você vê as férias do professor, férias coletivas, a aposentadoria do professor era especial, e esse professor, na medida que ele está afiliado ao sindicato, além dele fortalecer a instituição sindical, que a gente vai para as negociações coletivas, etc. Isso é muito importante, você ter os professores junto com o sindicato nesse momento, para que você consiga avançar nessas conquistas, né? Porque o nosso trabalho não é fácil. A gente pode dizer para vocês o seguinte, uma situação que a gente vivencia é quando o advento das novas tecnologias, o computador. Hoje a gente debate muito a questão da hora tecnológica. O professor leva para casa uma quantidade de tarefa que ele não recebe por ela, que é o trabalho que você faz via EAD, né? O atendimento de alunos via online, etc. Então, na medida em que o professor ele se filia à instituição, ele reforça essa luta, a gente consegue traduzir isso em conquista. Daí a importância da filiação e daí a importância do professor estar junto com o sindicato. E quais são as principais lutas, né, do ano de 2016 do Simpro? Olha, a gente tem hoje um desafio muito grande, que é a questão do plano de carreira, piso no ensino superior, a hora tecnológica. Então, a jornada de trabalho do professor hoje é muito exaustiva. Então, tudo isso são pontos que a gente tem que estar levando para o debate da categoria. E esses professores, eles têm, na medida em que eles estão junto com o sindicato, a gente conseguir avançar nessas lutas, nessas conquistas. Para quem não sabe, a fundação do ABC, né, que é localizada em Santo André, tem muitas dívidas. Como é que está a situação dessa entidade? Então, a Fundação ABC, a Fundação Santo André, ela praticamente continua na mesma situação, né? Ela tem ali um problema sério, que é uma questão administrativa. Isso aí é uma questão que o reitor tem que estar levando esse debate, inclusive para junto da Câmara de Santo André, etc. Mas o que nós não podemos permitir é que esses professores venham a pagar essa questão administrativa. Então, o Simpro atua diretamente nesse sentido para garantir esses direitos dos professores que estão aí, inclusive, em convenção coletiva. E o que a Prefeitura alegou da última vez? Bom, a Prefeitura alegou da última vez que o problema era de caixa, precisava de dinheiro, etc. Sem a questão do CND, que é a certificação negativa de débitos, fica difícil para a Fundação estar levando a questão de trabalhos, prestação de serviço para o mercado aqui da região do ABC. Uhum. Então, simplesmente você dizer o seguinte, olha, não tenho dinheiro e também não faço nada, então fica complicado. Então, há repasses da Fundação, da Prefeitura para a Fundação, através de bolsas de alunos. Mas isso só não é o suficiente. Existem também outros problemas que a Prefeitura, junto com a Reitoria, tem que resolver para que a Fundação cresça aqui na região do ABC. Porque é uma escola, né, com tanta expressão aqui no ABC, é uma pena que essa situação chegou a esse ponto, né? Talvez a escola aqui
pode-se dizer assim tranquilamente, que é a escola que mais forma professor, o que formou professor em todo o país. Muito bem, vamos esperar, né, que esse impasse seja solucionado. Mágio, nós vemos um período de crise, né? As empresas estão demitindo, cortando custos. Como isso afeta as escolas particulares? Então, é o seguinte, na medida em que você tem os funcionários, etc., tal, que depende do emprego, que está aí, isso afeta diretamente o pai que depende desse salário para colocar o filho na escola. Mas isso tudo existe uma conjuntura aí que ela vem também como é que diz assim, na diminuição do direito dos trabalhadores, da qual a gente é contrário, né? Inclusive, nosso slogan é o seguinte: nenhum direito a menos. Então, nós não entendemos o porquê que, de repente, se sinaliza, por exemplo, com uma redução como é que fala, de funcionários dentro de uma determinada empresa, se você tem sinais de crescimento. Então, é uma situação muito complicada. A gente realmente não entende esse processo, né? E para você, é benéfica ou não a situação de uma empresa começar a comprar várias unidades de ensino? Esse monopólio, o que isso pode trazer de ruim para o estudante e para a cidade também? Olha, aqui nós tivemos na nossa região alguns exemplos, né? Por exemplo, quem veio para cá foi a Anhanguera. A Anhanguera veio aqui na região do ABC em 2007. A primeira instituição que ela compra foi a Faculdade Senador Flacker. Depois foi crescendo, foi aí, adquiriu a UniABC, a Anchieta, a FAENAC São Caetano, enfim, e por último a UniABC em Santo André. O problema é que né, na medida que você vai construindo um monopólio gigante, o que acontece? Fica difícil para o professor trabalhar na região. Então, quando você tem uma demissão, né, esse professor, praticamente, que trabalha numa rede dessa, onde ele vai conseguir recolocação? Então, isso é muito complicado. Nós entendemos que esses grandes cartéis na região é ruim, do ponto de vista, né, da questão trabalhista, até porque você vê uma escola que trabalha com quase 150 alunos por sala, né, como que você pode falar de qualidade de educação? Então, isso é muito complicado do nosso ponto de vista. Nós não enxergamos como uma coisa boa esses grandes monopólios. Para você, qual que é o número ideal de alunos numa universidade? Nós debatemos muito isso. Isso está você vê aqui, você tem a Lei de Diretrizes de Base, a LDB, ela é de 96, né? E está lá no artigo 25, Leiliane, que é uma coisa interessante. Até hoje não se preocupa em regulamentar esse artigo, que trata a relação adequada aluno-professor. Nós entendemos que, no máximo, no ensino superior, no máximo, eu já estou exagerando, hein? 60 alunos por sala de aula, por professor. Já é muita coisa. Praticamente o dobro, né? O que acontece. Hoje, você tem instituição hoje que chega a ter 170 alunos numa sala de aula. Como é que você pode falar em qualidade de educação? Como que você pode falar que essa instituição oferece condições de trabalho para esse professor? É muito complicado, no nosso ponto de vista. E para você, esses universitários que têm que enfrentar uma sala lotada, né, muitas vezes um professor desmotivado, como que ele sai para o mercado de trabalho da universidade? Ele sai preparado? Olha, primeiro eu vou falar do professor, né? Esses professores são os heróis, estão ali e tal, trabalhando nessas condições, assim, é muito complicado. Mas ele está lá, está dando conta do recado. Agora, para o aluno, ele vai entrar no mercado de trabalho, assim, né? Como que você vai ter sua formação, a sua quantidade de horas, né, para você estar enfrentando o mercado de trabalho? Então, eu acho que nesse ponto de vista, o aluno ele também tem que ver o que ele escolhe, entendeu? Eu acho isso muito importante. A profissão, né, de professor é uma das que mais registram casos de afastamento por motivo de doença. Sim. Fala um pouquinho dessa situação que é bem complicada, né? Eu mesmo conheço vários professores que têm afastamento de depressão, síndrome do pânico, foi agredido por pais de alunos. Fala um pouquinho sobre essa questão. Hoje a gente fala assim do sofrimento na educação, né? Tem um professor, então, aquilo que estava falando para você, ele trabalha uma determinada quantidade de horas na escola e aí existe uma cobrança. Quando você começa a enxergar a educação como produto, né,
a gente tem que tomar muito cuidado, porque aí uma escola quer competir com a outra, então vai fornecendo um diferencial. E muitas vezes esse diferencial tem escola, por exemplo, que passa exercícios, o professor passa exercício para o aluno através do tablet, né? E ele tem que dar essa devolutiva para o professor tem que corrigir. Então, é aquilo que eu falei, essa hora tecnológica, muitas vezes, a escola não remunera o professor. E aí você vai perdendo a convivência com a família. Então, chegou uns 2 anos atrás, nós levantamos uma campanha aqui que chamava-se, né, a gente estava fazendo assim, greve ao domingo. Para você ter ideia, Liliane. Greve no domingo. Greve no domingo. É interessante isso, porque nós estamos dizendo o seguinte, professor, no domingo você não vai trabalhar. No domingo você vai ficar com a sua família. No domingo você vai tirar para você. Porque os professores, eles não têm nem de domingo descanso, né, para convívio de família, etc. Tal. Além do assédio moral, que muitas vezes o professor ele passa a viver na escola, a relação muitas vezes com sala de aula lotada, que você tem que administrar, enfim, é um problema muito sério e os professores, a gente tem notado que tem sentido problema e tem adoecido, sim. Até recentemente o RD recebeu uma denúncia de professores que estão se sentindo ameaçados, né, na rede pública, porque estão em estágio probatório, né, que é 3 anos, a cada semestre o professor ele é avaliado. E ele pode ser exonerado, no caso, né? Professores que estão amedrontados com isso, começaram a ter depressão, afastamento, por quê? Fica aquele medo, eu não posso fazer uma dívida, uma conta, porque eu não sei se eu vou ter um emprego amanhã. Isso na rede pública. Na rede privada, há também esses casos, pela diretoria, desse assédio que você comentou? O professor sempre está numa situação assim, né? Nós conseguimos, através de muita luta, com o apoio dessa categoria desses professores, a gente manter uma semestralidade, inclusive está na nossa convenção coletiva. Então, a escola ela só pode demitir no final do semestre. Então, a gente consegue aí manter o professor empregado durante 6 meses, que é uma grande conquista. Porque você tem que se programar, você tem que olhar também para o futuro, o professor também tem filhos, quer investir no futuro, etc. Mas as escolas, muitas vezes, elas vêm também com excesso de trabalhos que começam a colocar determinadas condições e fica ruim para o professor. Então, sempre tem aquela situação, olha, por exemplo, assim, uma festa junina, professor, você não tem que vir, mas você é convocado. Então, você imagina, Liliane, eu sou professor de uma instituição, você me convoca para participar de uma festa junina, entendeu? Eu falo, no mundo, etc. Tal. Então, isso caracteriza assim, um desconforto para o professor e ele acaba tendo que ir, entendeu? Porque se não for, ele já sabe que fica em risco, etc. Então, isso realmente prejudica muito o professor, isso aí realmente é complicado. Nós, atualmente, temos várias gerações, né? Eu lembro que os meus avós comentavam que eles tinham medo dos professores, no caso, tinha agressão física. A minha geração não lembro de nada disso, muito pelo contrário. Só que a geração agora dos estudantes, né, que estão no colégio, enfim, na sua opinião, há uma falta de desrespeito? Olha, na verdade, há falta, né, de respeito com o professor? Eu não sei, eu acho que é toda uma conjuntura. O aluno hoje, eu acho que ele é um espetáculo, assim, entendeu? Você consegue dialogar, conversar, eu acho que você tem mais liberdade até para aprender, eu acho que isso fica até mais fácil, entendeu? Agora, uma regra de convivência, como é que você vai estabelecer isso aí, eu acho que primeiro, quando você começa a ter salas de aula superlotadas, isso é um inferno, né? Essa moçada já nasce plugada no tablet, enfim, as mídias, para eles, é algo que faz parte, né? E eles falam muito, tem muita necessidade de falar. Agora, a gente entende que é preciso ter para você lidar com a educação, não é só o professor que tem que fazer tudo. Aliás, nesse país aqui tem hora que tem as coisas que você fica olhando, né? Todo mundo fala de educação, né? Tem um monte de gente agora dando palpite na educação, até o Alexandre Frota, entendeu? Mas chamam o professor para debater educação? Não chamam. Chamam sindicatos de professores para debater educação? Não chamam.
Agora o Temer acabou de exonerar do Conselho Nacional de Educação, ele acabou de exonerar a representante da federação, dos professores da rede oficial de São Paulo. Né? E colocando quem no lugar? Empresários da educação. Então, quer dizer, eu não vejo que o problema é o aluno, você entendeu? O problema é o seguinte, nós não temos um sistema único de educação, assim como você tem o SUS. Então, você tem um sistema partidário de educação. Até vem essa história da escola sem partido, né? Pra você ter ideia, é tão esdrúxulo isso que o cara que está propondo, que é o Exalci, ele tem partido, que é do PSDB. E você tem escola partidária, você veja, por exemplo, qual é o reflexo da escola aqui no estado de São Paulo, ao longo de todos esses anos, do PSDB. Como a rede pública está. Então, isso tem reflexo direto na relação aluno-professor. Não tenha dúvida disso. Muito bem. Márcio, o tempo do programa se esgotou, mas eu gostaria que você ficasse à vontade para fazer suas considerações finais. Sim. Eu agradeço muito a oportunidade. Eu acho que educação é uma questão de soberania nacional. Não dá para a gente ver o que nós estamos assistindo, essa questão de escola sem partido, uma coisa estúpida, uma coisa sem noção. A questão do gênero. Escola é muito mais que isso. Escola ela faz com que o ser humano cresça, ela permite com que as pessoas tenham uma convivência melhor, o conhecimento ele é libertador. Então, a gente só deseja daqui, sei lá, sempre no sentido de estar buscando uma educação de qualidade, uma educação soberana, e que esse país tem tudo para ir para frente. Não dá para você ter, como a gente está vendo aí, um presidente interino, e ele vem cortando, por exemplo, ele demitiu todo o pessoal que é ligado ao Fórum Nacional de Educação. Quando você demite isso, você joga por terra todos os projetos que você construiu ao longo da Confederação Nacional de Educação. E uma outra questão, quando você vê a sinalizar a retirada dos royalties do petróleo, que são 75% dos royalties do petróleo voltado para a educação, para você ter uma educação de qualidade. Com o projeto de venda da Petrobras, de privatização da Petrobras, esses royalties deixarão de existir para a educação e vão provavelmente para o bolso dos especuladores. Isso é lamentável que no Brasil ainda tenha essa visão. Obrigado. Eu que agradeço a sua participação aqui no RDTV. Obrigado. E se você quer acompanhar outros programas sobre política e economia, é só entrar no site reporterdiario.com.br. Lá tem vários programas do RDTV. Até a próxima!